Muito bom dia, e é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nesta manhã eu gostaria de refletir com você a respeito de um texto da palavra do Senhor que está no livro de Gênesis, no capítulo 15, a partir do verso 11. Esse texto é o momento mais crucial da história de Abraão. Abraão teve que crer contra a esperança. Abraão teve que ouvir o chamado de missão. Abraão teve que ser uma das principais personagens da história do Antigo Testamento, conhecido como pai da fé. Mas diante de todos os desafios, diante da promessa, diante da palavra, porque Deus estava levando Abraão à terra prometida, Deus havia dado a promessa de um filho a ele. Só que a vida de Abraão teve muitas circunstâncias, muitas resistências, muitos impedimentos que queriam intervir para que ele não alcançasse a promessa de Deus. Nesse texto, de fato, Deus estava confirmando todas as suas promessas. Nesse texto, Deus tinha pedido a Abraão um sacrifício. Abraão havia levantado um altar, colocado o sacrifício que Deus pediu a ele diante daquele altar. E no momento da confirmação da aliança, uma grande resistência se levantou. E entenda o que eu vou dizer a você. Satanás é muito astuto. Nós devemos ter medo enquanto o diabo age na sua astúcia. Porque existem coisas que acontecem em nossas vidas que nós não sabemos se são coisas humanas, se são coisas espirituais, se são coisas emocionais. Tem momentos da nossa guerra contra o diabo em que o diabo semeia tantas circunstâncias, tantas ações, e você fica sem discernir se aquilo de fato é uma maldição, é uma inveja, é uma palavra maligna, é algo extremamente espiritual ou não. Momentos assim, o diabo está agindo com aquilo que ele tem de mais poderoso e talvez a arma mais forte que ele tem, que é a mentira, que é o engano. Mas no momento em que o diabo se desmascara, no momento em que o diabo age com tamanha expressão de violência, de força, de ódio, que você sabe que é o diabo, é o inimigo que está agindo naquela pessoa, é o inimigo que está agindo naquela circunstância, aquela resistência é uma resistência espiritual, você não precisa ter medo. O diabo só age no desespero quando ele sabe que está perdendo. O diabo só usa toda a sua força, toda a sua raiva, toda a sua ira no momento em que ele sabe que você está prevalecendo. Portanto, se você está enfrentando uma grande batalha espiritual, uma grande resistência na sua vida financeira, na sua saúde, no seu ministério, uma grande resistência na sua força emocional, se você percebe que isso é uma ação maligna, não tenha medo, o diabo está caindo, a resistência está caindo. Mas junto com essa ação na vida humana, Satanás opera com algumas forças espirituais e esse texto as relata. Gênesis capítulo 15, a partir do verso 11, a palavra do Senhor, ela diz assim: aves de rapina. Essas aves são símbolos de demônios. A Bíblia diz assim: aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Quando Abraão coloca o seu altar diante de Deus, a Bíblia diz que as aves de rapina vinham para roubar aquilo que Abraão havia colocado sobre o altar. Muitas vezes você colocou sua fé sobre o altar de Deus. Muitas vezes você colocou sua família sobre o altar de Deus, a sua saúde. Muitas vezes você colocou sobre o altar do Senhor o seu pedido de prosperidade, a bênção no seu trabalho, na sua vida profissional. Muitas vezes você está naquele desespero dizendo: bispo, olha, eu tenho lutado pela vontade e o propósito de Deus na minha vida, mas eu só tenho tido resistência. Satanás opera na resistência contra a nossa vida. Ele quer tirar do altar aquilo que nós, com sacrifício de oração, de fé, colocamos diante dele. Quantos propósitos você colocou na virada do ano? Quantos propósitos você estabeleceu diante de Deus esse ano e você percebe que as aves de rapina têm vindo e tentado tocar naquilo que Deus colocou nas suas mãos?
A Bíblia diz que Abraão não se cansou, não desistiu. Abraão enxotava as aves, ele expulsava, ele repreendia, ele mandava para longe. E ouça o que eu quero dizer a você. Independente do seu momento emocional, da sua dor, da pressão ou da opressão que você está vivendo, independente da resistência que você esteja enfrentando, por pior que ela lhe pareça, Deus colocou nas suas mãos a autoridade para enxotar, para dizer ao diabo que ele não vai tocar na sua vida, na sua família, ele não vai tocar nos seus bens, ele não vai tocar na sua causa na justiça, ele não vai deixar tocar no seu nome. A mão poderosa do Senhor há de te livrar. Mas as resistências vêm. Deus, na sua graça, permitiu que nós ainda pudéssemos sofrer a resistência, a opressão e a possessão. Satanás vai agir com todas as suas armas tentando roubar o que Deus colocou nas nossas mãos, mas o Senhor te deu autoridade. Primeiro, Abraão enfrentou a resistência. Segundo, no verso 12, a Bíblia diz assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão. Oh, Jesus! O sono aqui é uma expressão de resistência. O sono aqui é uma força espiritual que tenta nos impedir de levantar, de sonhar, de crer. Quantas pessoas, quando vão orar, não conseguem orar? Não é porque você não tenha fé. Não é porque você não saiba falar com Deus, é porque cai um profundo sono sobre a sua vida. Todas as vezes que você tenta se levantar emocionalmente, você não consegue porque cai em profundo sono emocional. Você se enfraquece, você perde a fé, perde a esperança. Tem pessoas que estão andando há muitos anos sem fazer uma oração. Há pessoas que estão andando com Deus há muitos anos sem estudar a palavra do Senhor. Existem pessoas que todas as vezes que tentam se levantar pela sua fé, elas são consumidas por um peso espiritual que produz sono. A tristeza é uma espécie de sono espiritual. Pessoas que são sobrecarregadas de depressão, pessoas que são sobrecarregadas de medo, de desesperança, de amargura na vida. Normalmente são pessoas que são sobrecarregadas de demônios, porque todas as vezes que essas pessoas tentam se levantar, cai um profundo sono, uma angústia, uma tristeza, um desânimo. Eu sempre digo que a pior coisa da vida é quando você sabe o que deve fazer, mas você não tem força e nem vontade para fazer. O sono espiritual é um sono que rouba a nossa força e é um sono que rouba a nossa vontade de executar aquilo que Deus estabeleceu para nós. O verso 12 diz assim: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor. Ele sentiu medo. Ele sentiu ansiedade. Você sabia que muitas vezes aquilo que é o start da nossa ansiedade, da nossa preocupação, é o medo? Você sabia que muitas pessoas, depois do trauma de ter perdido alguém, depois do trauma de um acidente, há muitas pessoas que depois do trauma de uma violência dentro do lar, dentro da família, da casa, eles se fecham, porque eles são dominados por um medo, por um sentimento de pavor, de quem não consegue romper, de quem não consegue prevalecer. A maioria dos traumas, a maioria das angústias e das ansiedades que acontecem conosco é porque nós não conseguimos coragem, fé, força para romper contra aquele mal que foi feito contra nós. Então nós nos bloqueamos e fechamos. Abraão percebeu que havia um grande pavor, havia muito medo, havia muitas circunstâncias dizendo não vai dar certo, não vai conseguir. Abraão estava com um profundo sono, mas ele passa a sentir medo. Talvez você esteja com esse sentimento de medo de não conseguir, medo de que não vai dar certo, medo de que as circunstâncias não vão mudar, que você vai ser vencido por esse problema na sua vida. Abraão passou por isso porque havia uma força espiritual tentando impedi-lo de entrar e de alcançar a aliança que Deus tinha com ele. Deus tem uma aliança com você, uma aliança não somente de eternidade, essa é a maior de todas as alianças de Deus conosco, mas Deus tem uma aliança com a sua vida na terra, de cumprimento de vontade, de propósito, de esperança, de vitória. Mas quando nós estamos diante de Deus, quando nós estamos lutando, estamos perto de romper, o diabo se levanta para gerar medo. E o verso 12, ele termina dizendo assim, eu vou lê-lo todo. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. As cerradas trevas
são um símbolo dos momentos em que o diabo aparentemente vai vencer. A Bíblia diz que na cruz do Calvário, da hora sexta até a hora nona, houveram trevas sobre a face da terra. As trevas dominaram aquele momento que Jesus estava na cruz. Satanás estava agindo no desespero e ele colocou todas as suas forças ali, imaginando que prevaleceria contra Jesus. Abraão estava vivendo um momento difícil, então o diabo coloca densas trevas, uma profunda resistência, um domínio natural de forças que eram espirituais. Talvez você esteja passando por esse tempo e esse momento. Um tempo em que existem cerradas trevas. Tudo que você faz tem muita resistência. Tudo que você faz está com muita luta, com muito cansaço, com muito peso. O diabo está tentando roubar, matar e destruir tudo que você estabeleceu diante de Deus. Talvez você esteja passando pelo profundo sono e dizendo: bispo, eu estou cercado de maldição. As pessoas me odeiam, falam contra mim. Bispo, existem obras de macumbaria contra a minha vida. Bispo, estou vivendo momentos de incerteza, de insegurança e parece que todo lugar que eu me volto há muita luta, há muita resistência. São as densas trevas contra a sua vida. A palavra do Senhor diz que Deus colocou um fogareiro. Deus afastou as trevas. Deus queimou aquilo que estava sobre o altar. E Deus deu a Abraão uma aliança definitiva. Deus, nessa manhã, quer fazer esse fogareiro entrar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua saúde, nas suas emoções, no seu ministério. Deus quer fazer resplandecer a glória dele e firmar a aliança que ele tem contigo. Se você crê assim, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo Deus, nessa manhã, eu me coloco em oração em favor deste homem e desta mulher que nesse momento oram junto comigo. Eu clamo a Ti, Senhor, pelo Teu poder e a Tua autoridade contra toda força de resistência maligna. A esses demônios que se levantaram das trevas, levantaram para matar, roubar, destruir. A esses demônios que se levantaram porque pessoas com inveja clamaram esses demônios contra a nossa vida, a nossa casa. Senhor Jesus, esses demônios que vieram por maldições, quer sejam hereditárias, quer sejam maldições de palavras. Aos inimigos que levantaram com toda a sua força para tentar roubar os sonhos, os planos e os projetos que nós colocamos no Teu altar. Senhor, repreendo em nome de Jesus toda força contrária, todo espírito maligno, todo abatimento, todo medo, todo sono, todo cansaço, toda ave de rapina espiritual. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, todo pavor, todas cerradas trevas que estão contra esta vida, eu repreendo agora em nome de Jesus, e eu ministro o poder de Deus que quebra a resistência humana, quebra a resistência espiritual e traz o poder da vitória e do milagre de Deus. Recebe a nossa oração, Senhor. Traz o fogareiro da Tua presença nessa manhã, consome tudo aquilo que nós temos tido, entregado diante do Senhor, que suba como incenso suave a Tua presença e que o poder de Deus hoje, nessa manhã, Senhor Jesus, determine a aliança do propósito de Deus sobre nós. É o meu pedido de oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro Ferreira, e se você deseja receber o áudio com a palavra de Deus todas as manhãs, é muito fácil, é só você me mandar um WhatsApp dizendo: eu quero participar ou eu quero receber a palavra diária, e eu vou estar enviando a você através do número 41 987 96 6353. Só você entrar em contato com esse número, eu vou enviar a você. Que Deus abençoe o seu dia, te dê um dia de paz e vitória, em nome de Jesus.